Como se iniciou a Primeira Guerra Mundial, parte 8. Como mencionei antes, exposição à informação verdadeira não importa mais. Uma pessoa que foi desmoralizada é incapaz de avaliar a informação verdadeira. Os fatos não lhe dizem nada. Mesmo que eu o cubra com informações, com provas autênticas, com documentos, com fotos, mesmo que eu o leve à força para a União Soviética e mostre a ele um campo de concentração, ele se recusará a acreditar até que ele receba um chute no seu traseiro gordo. Quando um coturno esmagar o seu traseiro. Então ele vai entender, mas não antes. Isso é o trágico da situação da desmoralização. Então, o próximo estágio é a desestabilização. Desta vez, o subversor não se importa com suas ideias e os padrões de seu consumo. Se você come junk food e engorda e fica flácido, isto não importa mais. Desta vez, leva apenas de 2 a 5 anos para desestabilizar a nação. O que importa é o essencial: economia, relações exteriores, sistemas de defesa. E pode-se ver isto bem claramente, que em algumas áreas sensíveis como defesa e economia, a influência das ideias marxistas-leninistas nos Estados Unidos é absolutamente fantástica. Eu nunca poderia acreditar nisso 14 anos atrás, quando eu desembarquei nesta parte do mundo, que o processo iria tão rápido. A próxima etapa, é claro, é crise. Pode levar até 6 semanas para levar um país à beira da crise. Pode-se ver isto até mesmo na América Central agora. E depois da crise, com uma mudança violenta da estrutura de poder e economia, tem-se o chamado período de normalização. Pode durar indefinitivamente. Isto é o que acontecerá nos Estados Unidos. Se você permitir que todos os bocós levem o país à crise,
prometem às pessoas todos os tipos de delícias e o paraíso na terra, desestabilizar sua economia, eliminar o princípio da livre concorrência do mercado e para colocar um governo Big Brother em Washington DC, que prometerá muitas coisas. Não importa se as promessas são cumpridas ou não. Seus esquerdistas nos Estados Unidos, todos esses professores e todos esses belos defensores dos direitos civis, eles são instrumentais no processo de subversão. Somente para desestabilizar a nação. Quando seu trabalho estiver concluído, eles não são mais necessários. Eles sabem demais. Alguns deles, quando se desiludem, quando veem que um marxista-leninista chegou ao poder, obviamente eles ficam ofendidos, eles pensam que eles chegarão ao poder. Isso nunca acontecerá, claro. Eles serão alinhados contra a parede e baleados. Perto do final de 1922, a Internacional Comunista, Comintern, começou a considerar como eles conseguiriam tomar a Europa da maneira mais eficaz. Por iniciativa de Lenin, foi organizado um encontro no Instituto Marx Engels, em Moscou. O objetivo do encontro era iniciar a Revolução Cultural de Marx. Entre os presentes no encontro estavam George Lukács, um aristocrata húngaro judeu e um filho de um banqueiro. No verão de 1924, Lukács mudou-se para a Alemanha. Aqui ele realizou o primeiro encontro de um grupo de intelectuais orientados ao comunismo. Esta reunião foi para liderar a fundação da Escola de Frankfurt. O instituto fora oficialmente estabelecido e financiado pelo milionário judeu Felix Weyer. Este instituto foi chamado Instituto de Pesquisa Social.
Mais tarde seria conhecida como a Escola de Frankfurt. Estes novos marxistas, sob a direção de Max Horkheimer, acreditavam que os europeus eram muito ligados à tradição. Raça, nação, família e fé, para poderem aceitar o comunismo. Antônio Gramsci, enquanto estava na prisão, descreveu que o marxismo e o comunismo só poderiam florescer depois de uma longa marcha pelas instituições culturais. Só então, depois de terem corrompido todos os valores ocidentais e tornado a vida impossível para nós, poderiam impor a ditadura do proletariado. Foi também isto que os socialistas fabianos fizeram para enfraquecer os países e lentamente implementar o comunismo internacional. O mantra agora seria mudar e destruir a cultura ocidental. Antes que o comunismo fosse aceito. George Lukács acreditava que, para uma nova cultura comunista emergir, a cultura europeia existente tinha que ser destruída. Não há outro jeito de obter controle de uma sociedade com fortes valores morais. Do que enfraquecer estes valores. Ele disse: eu vi a destruição revolucionária da sociedade como a única solução para as contradições culturais da época. Tal reviravolta mundial dos valores não pode ocorrer sem a aniquilação dos antigos valores e a criação de novos pelos revolucionários. Willy Monzenberg disse: devemos organizar os intelectuais e usá-los para fazer a civilização ocidental feder. Só então, depois de terem corrompido todos os seus valores e feito a vida impossível, podemos impor a ditadura do proletariado. Daí vem o marxismo cultural, a ideologia subversiva que queria dizer que gênero, orientação sexual, família, raça, cultura ou religião, todos os aspectos da identidade de uma pessoa branca, eram para ser questionados cada norma ou padrão em uma sociedade. Desafiado e idealmente alterado e
demolido, a fim de beneficiar grupos supostamente oprimidos, em vez de europeus. Isto supostamente criaria uma sociedade na qual os judeus não seriam vistos como uma classe distinta externa, onde eles poderiam se sentir mais seguros para subir às posições mais altas na sociedade, sem encontrar muita oposição dos europeus. Todo o propósito do marxismo cultural era deslegitimar e banir interesses étnicos europeus e substituí-los por minorias. Quando comecei a escrever sobre movimentos intelectuais judaicos, eu percebi que não podia ir por aí contando judeus. O que eu tive que mostrar é que se tinha um núcleo coeso de judeus que se reforçavam mutuamente, que eles eram a espinha dorsal deste movimento. E eu tive que mostrar que essa gente se identificava como judeu. E eu tive que mostrar que eles veem o que estavam fazendo. Como promoção de objetivos judeus específicos. Por exemplo, uma das coisas mais comuns era que eles estavam preocupados com o antissemitismo. Um pouco da minha escrita no meu livro The Culture of Critique foi para mostrar que os judeus, que eram o centro dos movimentos intelectuais judeus, estavam muito preocupados com questões como o antissemitismo, que eles estavam tentando desenvolver teorias em que o antissemitismo era uma patologia, na qual o antissemitismo não tinha base intelectual, na qual era apenas moralmente exagerado O importante era mostrar que a identificação judaica era importante. Na promoção de uma causa judaica específica. Agora, isso não quer dizer que isto era um objetivo que todos os judeus têm. Não estamos dizendo que todos os judeus são algo na verdade. Por exemplo, a psicanálise tem objetivos específicos. Eles estavam preocupados com o antissemitismo. Mas isso não significa que a maioria dos judeus chegou a acreditar na psicanálise ou em qualquer outra coisa. Estamos falando de um grupo coeso de pessoas.
É muito fácil mostrar que os intelectuais da escola de Frankfurt, Marx, Horkheimer, Adorno e outros proeminentes da escola de Frankfurt tinham fortes identidades judaicas. Franz Boas, o famoso antropólogo, identidade judaica muito forte. Uma preocupação muito profunda com questões judaicas específicas como o antissemitismo. O que eles continua